Porque a gente tem uma maneira de ver o perdão, né? Aqui no livro no Evangelho, os Espíritos nos dizem que existem duas formas de perdoar. Uma só com os lábios e a outra com o coração. A dos lábios, a gente diz que perdoa, mas fica torcendo para a pessoa se dar mal e a gente vê. Ainda é pior ainda, além da gente querer que a pessoa se dê mal, não, eu perdoo, não tem nada com isso, mas você está torcendo. Eu queria ver fulano se dar mal. Né? Não sou perfeito, eu já escutei isso várias vezes, né? Não sou perfeito para deixar correr, eu queria ver. Então não é um perdão sincero, tanto quanto o perdão que impõe condições, que humilham o outro. Isso também não é. Eu te perdoo sim, mas você tem que dar uma lista de 30 coisas que a pessoa tem que fazer para você perdoar. Você tem que armar seu armário, vamos supor que seja um filho, né? Fez uma coisa que não devia. Vai dar uma lista lá de 30, que você acaba querendo que a pessoa seja outra pessoa que não é aquela. Então você tem que chegar na hora, tudo que você imagina que uma pessoa deve ser, você põe lá. E está perdoado, mas toma isso aqui. Se você não fizer isso, não tem perdão. E tem um determinado local aqui que eu achei muito interessante, que diz assim, esse véu do esquecimento, né? O nosso véu hoje do esquecimento é um véu muito fininho, que qualquer coisa a gente destapa ele. Então eu perdoei, mas daqui a 5 anos, quando eu brigar com você, eu vou lembrar daquilo. Então o meu véu é muito fino. Né? Nesse momento, a maioria de nós, né, posso afirmar que todos nós, perdoamos dessa forma. Não é o perdão do coração. E o que é o perdão do coração? O que esse perdão do coração acrescenta para nós? É você, além de esquecer o que aconteceu, esquecer de verdade, é colocar o amor junto. Nós esquecemos, meus irmãos, na nossa vida, de lançar mão da mais sublime das virtudes, que é o amor, né? Dos sentimentos, não é a virtude, dos sentimentos, que é o amor. A gente não lança mão, a gente não é amoroso, nem com o próximo, nem conosco. Nós aprendemos, né? Nós aprendemos a ser muito severos. Nós viemos de encarnação em encarnação, tendo aprendizados que nos levam hoje a continuar tendo atitudes muito separadas, de bem, de mal, de gosto, não gosto, perdoo, odeio. E a gente tem dificuldade de ver que as coisas estão além disso. Né? Existe um poeta sufi, que se diz o poeta do amor, que ele diz, para além do certo e errado, existe um campo, lá nos encontraremos. Então nós precisamos superar essas coisas que a gente bota, que são tão fortes em nós, né? E ultrapassar isso, para que a gente possa colocar o amor nas nossas ações, o amor nas ações do outro. Né? E eu trouxe um PowerPoint para a gente ver aqui. Por que as pessoas gritam? Por que as pessoas gritam? É um texto de Mahatma Gandhi. Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou o discípulo. E o mestre volta a perguntar: então não é possível falar em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, eles precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidos estiverem, mais fortes terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância.
Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. Por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre eles é muito pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem, não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. E esse é uma verdade, não é, meus irmãos? A forma como nós nos comunicamos gera esse distanciamento e essa indiferença e ódios, né, que se perpetuam. Porque se nós estudamos, né, a doutrina espírita, nós podemos ver que esses ódios que a gente pode ter adquirido lá atrás, o que a gente está adquirindo aqui hoje, eles não fazem só parte da carne, da vida na carne, eles se perpetuam. Eles vão na espiritualidade, quantos ódios, né? Quantas questões mal resolvidas de ódio, quantas perseguições que podem gerar em obsessões, em possessões. E tudo isso poderia não existir se a gente se dedicasse mais a sussurrar, a estar perto do outro. Isso é perdoar, é ouvir com o coração, é falar com o coração. Esse é um exercício que eu creio que a humanidade precisa fazer hoje, né? Para que a gente possa passar de estágio, que a gente não necessite mais de tantas tragédias para nos fazer solidários. Não precisamos de tantas coisas ruins, dolorosas, para a gente aprender essa simplicidade de que somos todos iguais e falar com o coração, ouvir o outro com o coração. Porque quando a gente faz isso, o monstro que eu acho que existe no outro, a gente vê que esse monstro desmorona. Não existe esse monstro, existe outro ser humano que tem as suas necessidades físicas básicas, de abrigo, de alimentação, que tem as suas necessidades de ser aceito, de ser amado, de fazer parte de um grupo, tem os seus medos de estar aqui e não saber como vai conduzir a sua vida para chegar onde quer. Tem o medo de ser atacado. E quando a gente tem medo de ser atacado, por defesa a gente ataca antes. Então, quando alguém vem com aquela cólera, com aquela raiva para cima da gente, é preciso ver além daquilo que está aparecendo. É assim que a gente vai conseguir parar, né, de perdoar só com a boca, só com os lábios, e perdoar com o coração. Esse é um exercício que nós devemos fazer. Um exercício muito sério e muito profundo, para a gente estar diante de tudo que a gente quer, de tudo que a gente almeja, para a gente tocar realmente, e não só tocar brevemente, em brevíssimos instantes em que a gente se sente pleno de Deus, né? A gente se sente conectado. Nós temos que batalhar para fazer esse exercício. E eu não posso chegar perto do Pai ou perto da perfeição se eu tiver deixado para trás um monte de conflitos que eu tenho que resolver com o meu irmão. E aí vai o segundo item, né, quando fala que reconciliar-se com os adversários. Você primeiro precisa, conserta sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho. Não sairás, aí depois logo fala aqui, em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Por quê? A gente não pode chegar a Deus e a felicidade, a tudo de bom que a gente almeja, sem se reconciliar com nossos irmãos, nossos iguais. E a justiça de Deus, ela é tão perfeita que nós só conseguiremos nos libertar desses pesos que a gente carrega, da mágoa, da raiva, do ódio. É horrível sentir isso. Mas a gente tem que admitir que a gente sente.
A gente só vai se livrar disso quando a gente ousar passar para olhar o outro diferente. Essa chamada nossa de perdoar, a gente sempre lê, né? Quando você pega o Evangelho e abre, aquilo cai ali, cai ali. É porque é onde a gente hesita também em se mostrar para esse outro que nós julgamos, né, que nos ofendeu, mostrar o quanto frágil nós somos e quanto vulneráveis nós fomos. Né? E até de procurar ver e admitir se não fomos nós que começamos. Porque o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho não permite muitas vezes que a gente admita que nós demos o primeiro passo. Não permite que nós mostremos aos outros que falhamos. Então a gente fica batendo naquela tecla. A gente fica igual o cachorro rodando atrás do rabo e não sai do lugar. É simples, não vou dizer que é fácil, nem que é difícil. Essa maneira de ver o mundo todo dividido, todo rachado, é fácil e é difícil. Não é fácil ou é difícil. Tudo está interligado, depende de como a gente esteja naquela situação. Falar com o coração, ouvir com o coração. Nós não ouvimos o outro. Quando o outro fala, você já está na sua mente pensando o que você vai responder, para dizer que ele não tem razão. A gente quer ter razão, a gente não quer se entender. A gente não quer estar bem, a gente quer ter razão. E a gente também não olha qual necessidade nossa não está sendo atendida para me dar essa sensação de tanta raiva do outro, de querer brigar. Nossa sociedade é muito violenta. Violenta, mas é muito mais violenta moralmente do que fisicamente. As violências físicas, a gente vê e se horroriza. E as violências que praticamos uns com os outros, quando não compreendemos o outro, quando queremos controlar tudo. A necessidade da gente controlar a vida dos outros, seja no trabalho, seja no prédio, na vizinhança, nós queremos impor a nossa vontade, porque parece que o que a gente pensa é a verdade. E essa questão da gente, quando se mete numa briga, numa confusão, ou quando a gente está magoado com alguém, está ferido de alguma forma, vocês podem ver se no fundo também não tem coisas que nós fizemos para contribuir para aquela situação. Ninguém é vítima ou algoz. Nós somos sempre, as coisas são sempre juntas. Eu não posso, eu me colocar numa posição de vítima, faz com que eu me feche e fique engessado naquilo. E eu não avanço para resolver, para deixar ir, para esquecer com um véu bem grosso e seguir adiante. Eu fico preso naquela situação. Fico preso ali, me achando um pobre coitado. Nesse momento parece que toda a impotência do mundo cai sobre a minha cabeça e sobre o meu coração. Quando eu não consigo me mover, porque eu me deixo dominar pelos sentimentos negativos. Mas se eu sei que Deus está dentro de mim, se eu creio que Ele é, de fato, Criador, inteligência primária, Criador de todas as coisas, e que Ele está no comando, Ele não tira férias, Ele não olha para o lado, eu posso. A gente tem que investir no eu posso. Então, perdoar hoje em dia é difícil, como sempre foi? Não sei. Mas eu estou preocupado em perdoar de verdade? Ou eu estou só preocupado em fazer meu marketing pessoal com os outros e parecer que eu sou bonzinho, parecer que eu perdoo, né? Ou eu estou perdoando, mas digo assim, mas nunca quero te ver mais. Eu perdoo fulano, mas não aparece na minha frente e na minha casa que eu não quero papo. É perdoar só com os lábios, não é perdoar com o coração. E aí os Espíritos vêm nos dizer que o sacrifício que é mais agradável a Deus é o sacrifício de você trabalhar os seus próprios ressentimentos. Ai, a gente quando fica ressentido, de qualquer situação, como a gente não queria, o patrão deu uma bronca, tudo que faz com que o que a gente pensa sobre nós mesmos, né, seja diminuído, nossa, dá uma dor que você fica paralisado naquela dor. E aí tem a reação, né, de você ou não sei, ser colérico, ou não fazer nada, ou fugir, não trabalhar essa situação. Então esse é um sacrifício mais agradável a Deus, é você trabalhar os seus ressentimentos, as suas mágoas,
com as outras pessoas. Às vezes você fica anos ressentido com uma pessoa. E toda vez que você pensa na pessoa, vem aquilo na cabeça. Né? Quantas famílias, o tio não fala com o primo, aí quando junta os adereços, né, que são os namorados, os genros, sogras, etc., quanta discórdia e quanta desunião a gente não planta por besteira. Ah, veio no Natal na minha casa, não ajudou a fazer nada, comeu nas minhas costas, não quero mais ver essa pessoa aqui. Né? Ou a pessoa, sei lá, falou que não devia, é arrogante, eu não quero mais saber desse cara, não quero mais saber dessa pessoa. E não fala mais. É fácil, no mundo da informática, no mundo da globalização, nesse mundo que a gente vive, tão rápido, é muito fácil descartar as pessoas como se descarta um cartucho. É muito fácil. Ah, não gosto mais de Zé Manel, mudo o centro. Não olho para a cara de Zé Manel, vou para outro lugar. Né? No meu trabalho, não gosto de uma pessoa, eu finjo que eu estou no computador. Se eu estou na rua e vejo aquela pessoa que eu não gosto muito, atravesso a rua, finjo que estou olhando na vitrine. Nós estamos fazendo a opção, isso é uma opção. A opção de descartar as pessoas e os aprendizados que nós viemos aqui para ter. As pessoas mais difíceis que estão no meu caminho são as pessoas com quem eu realmente preciso me reconciliar, preciso compreender a natureza humana daquela pessoa. Eu preciso dissipar, esquecer essa mágoa, esse ressentimento, para poder olhar o outro como alguém como eu, para poder ter compaixão, para poder querer estar junto. E é assim que a gente vai se fortalecendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai se vendo como igual. A gente não pode deixar de investir nos reais valores, que hoje também muito se fala e pouco se faz. Né? O Espiritismo dá esse sacode na gente, não adianta rezar, vir para o templo, ou vir para onde quer que seja, e lá fora ser igual. Eu venho aqui para eu ver, né? Eu me ver, eu me pensar feio, horroroso, bom, ruim, mal, e possa ver que faz parte do processo. Eu sou bom em momentos, mal em outros. Eu consegui superar algumas coisas, outras eu ainda não consegui. Nós criamos muita discórdia, porque a nossa comunicação entre os seres humanos é uma comunicação que nos aliena da vida. Então a gente tem julgamentos moralizadores com o outro, com o semelhante. Ah, ele é antipático, ela é metida, ela é invejosa. Primeiro que ninguém é. Se eu considero esse meu processo evolutivo, todos nós estamos, nós não somos, nós estamos momentaneamente, até que consigamos nos superar. Então esses julgamentos quebram as pessoas, distanciam. Então eu só quero ficar com a nata, né? Aqueles que eu considero que são bem-sucedidos, poderosos, que já avançaram. O resto é o resto. De vez em quando vou lá, dou uma esmola, ajudo, faço uma caridade, mas para o pessoal me ver que eu estou bem na fita, do que com o coração, de ter compaixão, de olhar que o outro sofre. E ninguém, não vem com essa história de karma, de tô pagando o que tem da vida passada, então o cara veio para sofrer, deixa ele sofrer. Gente, que Deus seria esse? Se a pessoa vem com uma prova, uma expiação, nós viemos perto dessas pessoas de alguma forma para aliviar esse sofrimento. Somos nós que temos que enxugar as chagas de Cristo. Cristo não veio sofrer e morrer por nós e a gente saiu na boa nessa. Depende do nosso esforço. Depende do nosso esforço de realmente se superar, de parar com esse negócio de ficar melindrado, de ficar ressentido e partir para frente, partir para outras coisas. Quer ver outra coisa que nos torna péssimos e faz a gente brigar e arrumar os inimigos que a gente não tem, é fácil sim da gente arrumar? Se comparar com os outros. Então, se eu me comparo com o outro, teve até um pesquisador americano que ele fez uma experiência que eu acho que eu tive a oportunidade de contar alguma vez. Ele pegou para os homens um modelo, manequim desses de revista, perfeito, né? Pegou uma mulher também daquelas, né, top, e
mostrou a imagem e pediu que os homens relacionassem, se comparassem, né, com aquela figura. A pessoa sai deprimida, né? Porque você olha aquela modelo, está tudo, Photoshop, etc. Então ela está em tudo que podemos considerar perfeito, e os homens também. Não tem importância como nós somos por fora, tem importância como nós somos por dentro. E aí ele continuou a experiência muito pior. Botou o Mahatma Gandhi, para a gente ver como estávamos se comparados a Mahatma Gandhi. E mais tristeza ainda. Então, não vamos nos comparar aos outros. Primeiro que a gente não sabe o que se passa dentro do outro. Porque a gente acha sempre que o quintal do outro é mais verde, a profissão do outro é melhor, a casa do outro é melhor. Ninguém sabe a dor que vai dentro dos corações. A gente não sabe o quanto o outro sofre. Né? Os jovens, as crianças, nós seres humanos, a gente vê assim, as nossas brincadeiras, né, nas escolas, hoje em dia tem nome bonito, bullying, mas a criança é pequena, é bombril, é oliva, é palito, é baleia, não sei o quê. É uma forma de ferir o semelhante. Porque você vai falar daquilo que você pensa que vai ferir. Isso não é brincadeira. Mas a nossa sociedade foi tão complacente com isso, que hoje isso é uma síndrome, isso é uma doença social. Mas porque nós permitimos. Nós permitimos que assim fosse. Será que essas crianças foram ensinadas que somos todos iguais? Que o que importa é o que está aqui dentro, não o que está fora? Então isso passa por normal. Eu não quero ser normal. Eu não quero ser normal com essas ideias de normalidade que estão por aí. Eu quero ser um ET, eu quero ser diferente mesmo, conscientemente, porque eu não vim aqui para isso. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para aprender, para nos superarmos. Então, se a gente nega toda essa nossa humanidade, esses nossos valores, a gente começa a ver nos outros, né, a gente vê um cisco no olho do outro, mas não vê que a gente está fazendo muito pior. Então, nosso foco deve ser para a gente. E nós, eu penso que é muito sério como a gente se olha também. A gente lê em vários locais aqui dentro do Evangelho, nesse capítulo a gente lê muito, né, que você tem que ser rigoroso com você e ser condescendente com os outros. Né, não julgai para não ser julgados. Na medida que você julgar o outro, você vai ser julgado. E é preciso que a gente entenda, mas também diz aqui que a palavra mata e o Espírito vivifica. A gente precisa entender que Jesus, o Espírito mais perfeito que veio na Terra,